Está quase acabando, mas a gente tem tempo ainda de ficar junto, garantindo o seu direito, o direito do trabalhador. Quem está aqui para nos orientar, doutor Guilherme Feliciano, que é juiz trabalhista, falando aí sobre essas mexidas todas, aí, esse ajuste fiscal que economiza só no bolso da gente, porque no deles nem um pouquinho, tá tudo um espetáculo lá em Brasília. Enfim, o que mexeu no nosso dia a dia? Luquinha tem uma pergunta do Face bem interessante que depois a gente completa, né? Pois é, da nossa linda amiga Rosângela Vasconcelos, ela quer saber como é que vai ficar o recolhimento previdenciário com a terceirização. Quem que vai ser o responsável pelo recolhimento? E aqui, completando a terceirização, o Leandro ele diz o seguinte, a pessoa jurídica, ele é PJ, já é terceirizado? Ele vai ter algum direito? Duas coisas bem interessantes. Doutora Rosângela, pela legislação que está em vias de ser aprovada, o trabalhador terceirizado tem de ter as suas contribuições sociais recolhidas pela empresa de prestação de serviços, a empresa prestadora de mão de obra. Mas se ela não fizer este recolhimento, primeiro, pela lei, haverá uma caução prévia por parte da tomadora. E segundo, a tomadora responde solidariamente por essas contribuições que não forem recolhidas. Né? A segunda questão... Do Leandro, se ele já é terceirizado ou não. Esse é também um problema recorrente na Justiça do Trabalho. A gente chama de pejotização, pejotização de PJ. São trabalhadores comuns, na verdade empregados, aquela mesma história, trabalham de modo remunerado, pessoal, subordinado, não eventual. Todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Mas estão como pessoas jurídicas. Na verdade, acaba sendo uma simulação. Este é um grande problema, porque com esta configuração, em tese, ele não tem direito nenhum. O contrato dele com a empresa que lhe toma o serviço é um contrato comercial. Então, numa situação como essa, se de fato houve uma simulação, se de fato ele é empregado e não há uma relação comercial, mas uma relação de trabalho, ele precisa ir à Justiça do Trabalho, demonstrar que aquilo era uma fraude, que na verdade, estando ele formalmente constituído como pessoa jurídica, a rigor ele trabalhava como empregado, ele pessoalmente, e não uma empresa. E aí se reconhece o vínculo de emprego e ele recebe os direitos. Como PJ, não tem direito trabalhista algum. Ok, então. Luquinha, tem uma pessoa, antes a gente conferir essa história do leão aí. Pois é, uma pessoa que está na linha, não quer falar o nome, se eu não me engano. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, amiga? Eu tenho uma amiga que ela pediu conta do trabalho. Sim. Só que ela saiu do trabalho e está grávida. Ela tem algum direito? Ela que pediu a demissão. Eu falei, leão é cachorro, né? O leão já foi. Em princípio, não. Sabemos todos, né? A própria Constituição garante a estabilidade da empregada gestante. Então, desde a concepção até 5 meses após o parto, ela não pode ser demitida, a não ser que pratique uma falta grave. Essa é a estabilidade da gestante. Mas se ela se demitiu, se for um ato voluntário dela, se ela não foi induzida a isto, se ela não foi assediada para se demitir, aí ela realmente não tem a estabilidade. Porque foi um ato dela, né? Foi uma vontade dela. Luquinha, eu confundi os bichos, Luquinha. Mas é tanto bicho, né? Só... A bicharada está em peso aqui no programa, hein? Bora ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. Esses bichos, e olha, cães participaram de um campeonato de surf no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os animais de estimação encararam as ondas sozinhos, como vocês estão vendo, olha que bonitinho, Solange, na pranchinha, ou até mesmo ao lado dos seus donos. Mas era super séria a competição e lá já tem um tempo já que isso acontece, Sol. Muito bonitinho de ver, né? Vou mostrar isso pro Dr. Marcos Massal, que belezinha, né? Lindo demais, né, Sol? Muito lindo. O cachorro devia receber salário também, né? Será que eles recebem, esses cachorrinhos que protegem a gente? Doutor, o Paulo teve uma surpresa. Ele foi demitido e quando foi ver o seu fundo de garantia, nada, zerado. E aí? Isso é muito comum. A empresa tem a obrigação de recolher o valor correspondente ao fundo de garantia todo mês. Este valor corresponde a 8% sobre o salário e isto sai do dinheiro da empresa, não pode ser descontado do trabalhador. O que acontece muitas vezes é que a empresa não recolhe. Ela transforma isso em um capital de giro quando deveria ser, de fato, um dinheiro para o trabalhador sacar lá adiante. Outra vez, a mesma orientação. Deve procurar o sindicato ou procurar um advogado
e entrar com uma ação para que a empresa seja obrigada a pagar o valor correspondente ao fundo de garantia. E tem empresa aí fazendo acordo de devolução para o empregado devolver os 40%. Isso não pode, viu? Isso é contra a lei. Isso é fraude. Isso é fraude. Olha só, uma pergunta dessa querida que pediu para não falar o nome. Diz que ela está afastada da empresa já faz 2 anos por um acidente que aconteceu dentro da empresa que ela trabalha. Ela quer saber como é que fica as férias. Ela tem direito às férias porque ela tem 2 férias vencidas. Quanto às férias vencidas, não há dúvida nenhuma. Ou seja, estou imaginando que antes do acidente, ela realizou o chamado, que nós chamamos no juridiquês, o período aquisitivo. Então, são 12 meses, ele adquire um período de férias. E ela adquiriu estas férias. Essas que ela adquiriu, ela não perde de modo algum. Em algum momento terá de recebê-las. Agora, as que ela estava em vias de constituir, ou seja, ela se acidentou dentro de um período aquisitivo de 12 meses. Este período, como ela se acidentou, está agora afastada pelo INSS, e me parece que já há 2 anos, este período que ela não completou, ela perdeu. Quando ela voltar a trabalhar na empresa, ela começa um novo período. Mas aqueles períodos que ela completou, aquelas férias, ela tem adquiridas e vai ter de receber. É um direito dela, né? Doutor Guilherme, tem muita gente aqui solicitando para o senhor voltar para falar sobre a terceirização. Então, a gente vai ver um espaço na agenda, pode ser, doutor? Claro, com muito prazer. Para a gente poder falar sobre a tal da terceirização, como é que vai ficar a vida de cada um aí desses trabalhadores que contribuem com tantos impostos aí para o Brasil. Doutor, queria agradecer demais, novamente, a sua presença aqui, aberto esse espaço aí na sua agenda para estar nos falando nisso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, o prazer foi meu, você é sempre uma simpatia, o Lucas também, Valeu, enfim, obrigado. Nós estamos aí à disposição quando quiserem. Muito obrigada. Bora, querido Luquinha. Ai, bora nós. Obrigado pela participação aqui de todo mundo. Desculpa não dar tempo, porque é muita gente mesmo, mas a gente agradece com carinho, com todo o nosso coração. Amanhã a gente está de volta. Aliás, amanhã o programa, eu acho que é um pouco para mim, somente quando eu estou dirigindo, viu, Sol? Quando você está dirigindo, sim. Como é que a gente controla a raiva em determinados momentos? Amanhã é dia de papo cabeça. Tem uns surtos impressionantes que nós vamos mostrar para cada um de vocês aí. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shop, aquele nosso acordo, hein? Bora viver, esquece dos outros e bora ser feliz. Tchau, tchau, a gente se vê. Sunday morning, rain is falling. Still some colors share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in.